Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus está mais uma vez me concedendo. Agradecendo a vida do pastor Diego e ao líder da mocidade por mais essa oportunidade de estar aqui pregando a palavra de Deus. E trago saudações do pastor Wellington em toda a igreja. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas. É um texto muito conhecido dos irmãos. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Aleluia. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 13 e 14. Deus poderoso. Amém? Amém. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Aleluia. Pode se sentar, irmãos. Glórias a Deus. Quando nós vemos esse texto, é um texto que eu creio que todos os irmãos sabem de cor esse texto. É um texto muito conhecido dos irmãos. E aqui está falando, quando Deus fala para Salomão, que Deus escolheu o templo que ele fez, para ali ser o lugar onde o povo vai adorá-lo. Aleluia. Ali será o lugar onde o povo vai buscar a Deus. E aqui está falando, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Quando Deus está falando isso, Deus não vai ordenar por ordenar. Deus ele faz isso porque muitas vezes o povo estava fora do caminho de Deus. E quantas vezes nós não estamos fora do caminho de Deus? Quantas vezes nós não estamos no caminho certo? Não precisa pecar muito para sair fora do caminho. O inimigo só quer um segundo para tirar você do caminho de Deus. O inimigo ele está pronto para tirar as nossas vidas do caminho de Deus. Porque ele sabe que se ele tirar, é difícil voltar. Se ele tirar, é mais uma alma ganha para levar ao inferno. Porque ele sabe que ele é um derrotado, mas ele quer levar todo o povo junto com ele. Porque ele sabe que ele não tem mais perdão. Mas hoje eu quero trazer para os irmãos que Deus perdoa. Aleluia. Deus, ele está pronto para perdoar. Deus, ele está aqui, mais uma vez, para nos perdoar. Só basta a gente querer. E aqui está falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Esse versículo 14 está falando o segredo para nós recebermos o perdão de Deus. Muitas vezes nós pecamos. Deus já sabia disso, por isso que Deus colocou esse versículo na Bíblia. Porque Deus sabe a criação que Ele fez. Deus sabe o que Ele fez. Ele sabe que Ele não fez um homem perfeito, mas fez um homem adorador. Ele sabe que Ele fez um homem que vai adorá-lo para sempre. Mas chega o inimigo e tira. Parece que acabou o plano que Deus tem feito para a humanidade. E o inimigo ele coloca ele usa aquela serpente para acabar com o plano de Deus para as nossas vidas. Mas chega Deus com o seu filho, manda seu filho aqui na terra para morrer no Calvário por nós. Ali vem o segundo plano, por causa que nós pensamos que o primeiro acabou, então quer dizer que a salvação de nós também acabou. Nós não vamos ser mais salvos, mas Deus quer ver o seu povo lá no céu junto com Ele. Aleluia. Por isso que Deus mandou o seu filho. Eu sei que foi triste. Ninguém quer ver o seu filho morto por pessoas que você não conhece. Mas Deus fez isso por amor ao povo, por amor à igreja de Deus. Porque sem isso nós íamos sofrer. Nós não íamos conseguir ser salvos. E Deus está pronto para nos salvar qualquer minuto, qualquer segundo. Basta a gente querer. E aqui está falando, primeiro passo, se nós humilharmos. Muitas vezes nós sabemos que pecamos,
Deus também já sabe disso. Mas muitas vezes nós não se humilhamos na presença de Deus. Nós temos que se humilhar, porque não foi Deus que pecou contra nós, mas foi nós que pecamos contra Deus. Nós temos que se humilhar a Deus, porque o perdão vem somente de Deus. Se nós não se humilharmos, Deus vai ver e vai falar: então essa pessoa não está querendo o perdão. Ela só está tendo remorso. Ela só está... pequei, Deus perdoa. Chega outro dia, Deus perdoa. Chega outro dia, Deus perdoa. Não. Deus quer um perdão sincero. Deus quer um arrependimento sincero. Deus, Ele não está brincando. Deus, Ele vai voltar. Nós não sabemos quando, mas nós temos que estar preparados. Se Deus voltar hoje, será que nós vamos para o céu? Se Deus voltar agora, será que todos que estão aqui vamos para o céu? Nós não sabemos. Por isso que nós temos que estar preparados, pedindo perdão para Deus todo segundo, porque toda hora nós pecamos. A pessoa que falar que nunca peca, acabou de pecar, porque é mentirosa. Quando a pessoa fala: não, eu não adultero, não, eu não bebo. Mas quem disse que pecado é só isso? Quem disse que pecado só é esses 7, todo mundo fala, 7 pecados capitais? Não são. Porque às vezes nós pensamos mal de um irmão, já é pecado. Às vezes nós desejamos alguma pessoa, já é pecado. Muitas vezes nós falamos: eu quero que essa pessoa venha sofrer como eu sofri. Nós já estamos pecando. Nós já estamos pecando dentro da nossa mente. E isso já é um pecado. Nós temos que se humilhar a Deus, pedir perdão para Deus sinceramente, se humilhar por inteiro, porque Deus, Ele está pronto para perdoar. Deus é o primeiro que tem vontade de perdoar nossas vidas, mas basta a gente querer, basta a gente ter vontade. Na Bíblia fala: faça a tua parte que eu faço a minha. Deus não vai fazer tudo por você não, irmão. Deus não vai perdoar você em um segundo. Mas nós temos que pagar o preço para recebermos o perdão de Deus. E aqui depois o segundo passo está falando em orar. A oração, irmãos, é a chave da vitória. Sem oração, nós não vamos conseguir vencer nada nesse mundo. A oração é como um combustível. Nós somos como um carro e estamos chegando até o nosso alvo. Sem oração, nosso combustível vai acabar no meio do caminho. Nós vamos parar e não vamos conseguir mais chegar até o fim. Nós vamos parar, nós vamos desistir. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 fala: orai sem cessar. Será que nós estamos orando mesmo a Deus? Nós não precisamos orar de joelho o dia todo, porque não dá. Não tem como uma pessoa andar de joelho e fazer tudo de joelho. Mas quem disse que oração tem que ser feita só com o joelho no chão? Paulo e Silas, será que eles dobraram o joelho naquela hora? Eles estavam acorrentados nas pernas e nas mãos. Mas ele orou e a vitória chegou. Aleluia! Quando nós orarmos, mas quando nós orarmos de coração, não é aquela oração: Deus abençoa, amém. Não é isso, irmãos. Nós temos que orar de coração: Deus perdoa, Deus salva, Deus purifica. Nós temos que orar com vontade. Nós temos que orar de todo o nosso coração. Porque oração é como uma conversa com Deus. Será que nós vamos conversar: Deus, abençoa? Quando nós estamos conversando com nossos amigos, a gente vai conversar com esse jeito, parece que a gente está com medo de falar alguma coisa? Não, porque é amigo. Deus, Ele quer ser amigo da gente. Deus quer ser o nosso melhor amigo. Aleluia. Por isso que nós temos que orar, conversar com Deus. Nós temos que conversar todo dia. Será que nós estamos conversando mais com o nosso amigo da direita do que com Deus? Será que nós estamos conversando mais com a nossa família? Mas muitas vezes Deus quer que a gente venha conversar mais com Ele. Acordou? Deus, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado por mais essa noite que eu tive. No meio do dia, Deus, muito obrigado por mais até essa hora que eu estou vivo. À noite, Deus, muito obrigado por mais esse dia.
nós temos que orar sempre, porque a oração vai sempre nos purificando, nos libertando, nos salvando. E com a oração nós vamos conseguir receber o perdão de Deus. E depois, o terceiro passo é buscar a face de Deus. Muitas vezes esse buscar a face de Deus está junto com orar. Porque a oração também, quando nós oramos, nós vamos conhecer a Deus também. Mas nós vamos conhecer mais a Deus lendo a Bíblia, lendo a palavra dele. Deus não deixou a Bíblia com nós em vão. Deus não deixou a Bíblia para ser deixada em cima de uma estante e criar poeira. Não. Deus deixou a Bíblia para nós orarmos e lermos ela. Porque uma coisa que eu aprendi ontem: a Bíblia fechada é um livro, a Bíblia aberta também será um livro. Mas quando nós lermos, será a boca de Deus. Não adianta só abrir a Bíblia e falar: Deus fala. Deus não vai falar. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer. É tão fácil ler a Bíblia. É só abrir a Bíblia, ler e entender. Muitas vezes a gente tem preguiça de ler a Bíblia, mas nós não temos preguiça de ler o que está na tela da internet. Nós não temos preguiça de ler o que agrada a nossa carne. Mas nós temos que ler a Bíblia como se fosse a coisa mais valiosa da nossa vida. E depois, o quarto passo é se converter dos seus maus caminhos. Esse é o passo que todo mundo, a maioria das pessoas, não consegue. Nós oramos. Primeiro passo completo. Nós se humilhamos. Segundo passo completo. Nós buscamos a face de Deus. Terceiro passo completo. Deus dá o perdão. Mas chega no outro dia e faz a mesma coisa. Então quer dizer que nós não se convertemos dos nossos maus caminhos. Deus não quer que a gente peça perdão, faça de novo. Peça perdão e faça de novo. Deus quer nos perdoar. Deus quer que a gente seja como segundo o coração dele. Davi era segundo o coração dele. Nós pensamos que Davi não fez nada de mal. Fez 2 pecados muito graves. Ele adulterou e cometeu homicídio. Mas Davi, ele deixou escondidinho ali. Ele falou: bom, só Deus viu, e eu e Batseba. Então ninguém vai saber. Então vamos deixar escondido, que é melhor, porque não vai doer. Mas chega ali o profeta Natan e fala ali uma ilustração para Davi. E Davi fala: esse homem tem que morrer. Mas Natan depois fala: esse homem é você, Davi. E Davi começa a chorar. Davi rasga suas vestes e chora como Pedro chorou quando negou Jesus 3 vezes. Um choro amargo. Esse é o choro que Deus quer que aconteça quando nós pecamos. Aleluia. Com certeza nós vamos pecar, porque Deus já sabe disso. Por isso que Deus deixou o plano de salvação, o plano do perdão, o plano que faz a gente chegar até o céu. Porque se a gente pecar e Jesus voltar, acabou. Pode ter ficado 70 anos na igreja, 80, 90, 100 anos. Mas esse último segundo que você pecou, você fica. Infelizmente você fica, irmãos. Por isso que nós não podemos pecar. Mas infelizmente nós pecamos. Por isso que Deus deixa uma escapatória para nós não ficarmos quando Jesus voltar. Deus, ele está pronto para perdoar. Basta a gente querer. Deus está pronto para nos dar mais uma segunda chance. Todos nós merecemos uma segunda chance. Nós às vezes pensamos: pecamos uma vez, já acabou para nós. Mas isso é o diabo que coloca na sua mente, falando: acabou para você, desiste. Acabou para você, você não vai mais ser salvo. Para que insistir?
Mas Deus está falando: eu estou pronto para perdoar. Eu estou pronto para te dar uma segunda chance. Não importa o que você fez. Não importa. Deus está pronto para perdoar. Deus está pronto para salvar. Deus está pronto para te dar uma segunda chance. Até Davi pecou e recebeu uma segunda chance. Porque também nós não vamos conseguir receber a segunda chance. Ali, na ilustração, quando os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar nossos irmãos por dia? 7? Jesus falou: não, 70 vezes 7. Ali Jesus está falando que não é só 490 vezes. Mas quando tem um número na Bíblia, quer dizer que tem um limite. Mas, como nossos irmãos, quando nós pecamos e Deus fala para a gente perdoar, Deus também perdoa os nossos pecados. Basta a gente querer. Basta a gente ter força de vontade. Basta a gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Deus, Ele está aqui hoje, nessa noite, para nos dar uma segunda chance. Muitas vezes nós pensamos que acabou para nós. Nós ficamos tristes, deprimidos. E muitas vezes nós cometemos o suicídio. Mas isso é tudo uma artimanha do inimigo. Mas Deus está nessa noite para te dar mais uma chance. Deus está aqui nessa noite para te dar mais uma oportunidade para você entrar no caminho de novo. Mais uma oportunidade para andar certo com Deus e subir aos céus. Mas basta a gente querer, irmãos. Que nós devemos estar prontos para nós buscarmos a Deus mais e mais e chegarmos ao céu de glória. E que nós devemos sempre lembrar: Deus perdoa, Deus salva, Deus, Ele nos sempre vai dando mais uma chance. Mas que nós não vemos chegar no limite de Deus. Porque Deus, eu sei que Ele é paciente. Mas o cálice da ira de Deus, quando vai se enchendo, ele chega num limite. E se chegamos no limite, é uma coisa horrível. Judas, ele não chegou no limite. Mas ele não quis. Ele não teve força de vontade. Ele não teve ânimo para receber o perdão de Deus. Pedro e Judas praticamente cometeram quase o mesmo pecado. Um negou e o outro vendeu a Jesus. E os dois pecaram quase na mesma hora. Mas a diferença dos dois é que um teve força de vontade para se arrepender e o outro não. Quem nós somos? Pedro ou Judas? Quem nós queremos ser? O final de Judas foi muito ruim. Mas o final de Pedro, nós sabemos que ele está lá no céu agora com Cristo. O que nós queremos? Chegar lá no céu com Cristo. Mas se humilhar na presença de Deus e receber o perdão dele? Ou continuar nessa vida que às vezes nós ficamos? Uma vida de esconderijos. Nós se escondemos porque nós temos vergonha e irmos para o inferno. Nós devemos pensar nessa palavra, que nós devemos estar mais e mais buscando a Deus. Porque eu creio que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos conseguir receber o perdão de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.